Você é uma pessoa que acredita na palavra de Deus, se confia naquilo que está registrado nas Escrituras, tanto com relação ao passado, com relação ao presente, com relação ao futuro? Olá, amigos do YouTube. Eu sou José Pinheiro e vim trazer reflexão da leitura diária desta sexta-feira, dia 14 de dezembro, que está na lição da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, a lição de número 11, que tem como assunto Despertemos para a vinda do grande rei. O tema da leitura diária de hoje diz assim: o apóstolo fala da vinda de Jesus de forma experiencial, não fantasiosa. O texto está em 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 16. Entretanto, o contexto vai até o verso 21. O título desse texto é A Superioridade da Palavra de Deus. Então nós podemos já daqui deduzir que o apóstolo fala a respeito da vinda de Jesus, no caso aqui da primeira vinda, do seu nascimento, do seu crescimento, do seu ministério, né? De forma experiencial. Por quê? Porque ele foi um seguidor de Jesus, ele esteve com Jesus durante o seu ministério. Então ele podia falar da sua experiência com o Senhor, né? de vida com o Senhor. E o título que deram a esse texto é A Superioridade da Palavra de Deus. Vou fazer a leitura que diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando, pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz. Isso ocorreu no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou diante dos seus 3 discípulos. Eles então foram envolvidos por uma nuvem, e dessa nuvem saiu uma voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particulares elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui o escritor Pedro está se referindo ao cumprimento da palavra profética registrada nas Escrituras com relação à vinda do Messias. E ele confirma que o Messias veio, eles conviveram com o Messias, e isso nos dá fundamentação para acreditar, para crer, para confiar na palavra de Deus. Em Isaías nós temos uma referência ao que eles ouviram lá no monte, né? No capítulo 2, verso 1. O título do texto é O Servo do Senhor. E o verso 1 diz: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Nós vemos que isso aqui é uma referência a nosso Senhor Jesus Cristo. E é também uma referência a Paulo, que foi um dos pregadores do Evangelho aos gentios. O texto que Pedro se refere, ou a experiência que ele se refere, está registrado em Mateus capítulo 17, verso 5, em Marcos capítulo 9, verso 7, e em Lucas capítulo 9, verso 34. O texto diz assim: falava ele ainda, Pedro, que estava conversando com o Senhor, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa manifestação da voz de Deus não se deu só no monte. Quando Jesus foi batizado, isso também ocorreu. Marcos capítulo 1, verso 11 nos diz:
Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas dá mais detalhes, no capítulo 3, verso 22, ele diz: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Deus está testemunhando a respeito do seu filho, a respeito de Jesus. Ele está confirmando que esse Jesus que eles estavam vendo era o que havia sido prometido pelos profetas. Em São João capítulo 12, verso 28, há um episódio em que a voz de Deus é ouvida novamente. Vejam como está escrito: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Observem, meus irmãos, meus amigos, que nem sempre a voz de Deus é compreendida por todos. Aquilo que para Jesus, para algumas pessoas, era a voz de Deus dizendo uma afirmação, para outros foi só um trovão. Outros imaginaram que foi um anjo. Mas era Deus que estava falando. Então nem todas as pessoas, infelizmente, conseguem compreender e entender quando Deus está falando. Seja pela voz audível, seja através das Escrituras, seja através de um pregador, de um professor. Então nem todos conseguem ter essa compreensão. E trago um texto aqui para a nossa reflexão. Deus cumpriu a promessa de enviar o Salvador, como nós observamos nos relatos que acabamos de falar. Então nós devemos ter confiança que Ele cumprirá a promessa da segunda vinda de Jesus, que é parte do comentário da edição de domingo, né? Ele está falando sobre a sua vinda, e tudo indica que é a sua vinda depois da grande tribulação, a sua vinda pessoal, né? E ele traz uma advertência que nós devemos vigiar. Então, o ponto da parábola das 10 virgens, que é o contexto da lição de próximo domingo, o ponto central aqui é vigilância. E se ele já cumpriu a primeira vinda, nós devemos estar atentos, porque a segunda vinda vai se cumprir. Em Mateus capítulo 24, verso 35, fica para a nossa reflexão nessa sexta-feira. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pense nisso e tenha uma ótima sexta-feira na paz do Senhor.